Mas eu acho que, nesse particular, a questão é mais grave, isso que ocorreu hoje aqui, nessa MP 766. Porque, em um país sério, considero eu, um devedor, um grande devedor, nem sequer votaria uma medida dessa sendo parlamentar. No Brasil, nós acabamos de ver, e recém foi aprovado, um parlamentar que é grande devedor, deve 67 milhões de reais, ter sido designado, é da base do governo, do partido do governo, ter sido designado para ser o relator da MP 766. O relator da MP 766, que acabou de ser aprovado aqui no mesmo horário, ele deve mais de 67 milhões de reais à União. É um grande devedor. E ele não só votou, como ele foi o relator. Só lembrado para... Quem é o relator mesmo? É o Newton Cardoso, de Minas Gerais. Newton Cardoso, de Minas Gerais. Deve 67 milhões e foi o relator da medida que deu anistia, é isso? Exatamente, presidente Paim. Aí também não dá. Presidente, mas para acrescentar mais, ele votou no golpe, viu? Só para complementar, da onde originou tudo isso. Do Refis é 766. 766. Acabou de ser aprovada, o relatório acabou de ser aprovado aqui na comissão mista. A comissão mista aqui, no final do corredor, do outro lado, na outra ala, na sequência aqui do corredor. Acabou de ser aprovado. O relator é o sonegador. É um grande devedor. Inclusive, os dados que eu estou trazendo, senadores, eles foram publicados, eles foram tornados públicos na segunda-feira da semana passada, na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, via PGFN, porque os dados, como eu disse no início, são públicos, estão no site oficial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, lá estão os dados de que esse parlamentar deve mais de 67 milhões. São dados públicos, à disposição da internet de qualquer cidadão. E a Folha de São Paulo denunciou isso na segunda-feira da semana passada, em matéria muito interessante. Mesmo assim, o governo anuiu que ele continuasse como relator e tem toda uma situação por trás, nos bastidores, de permitir que um programa de parcelamento, que inicialmente não deveria nem existir, porque prestigia o mal pagador em detrimento do bom pagador, o trabalhador, por exemplo, ele não tem nem como não pagar, ele já é descontado na fonte, já tem descontado na fonte seu imposto sobre a renda. O trabalhador também, o pouco que ele recebe do seu salário, ele gasta com bens indispensáveis à subsistência, que são severamente tributados, porque no Brasil a tributação incide sobretudo sobre o consumo, ao contrário dos países desenvolvidos. Então, aqui o trabalhador, o assalariado, ele já é bem penalizado no dia a dia. Então, esse pequenino não tem nem como parcelar, porque ele não tem nem como dever. O grande, ele deve, ele se vale do parcelamento, e o governo enviou a SMP 766 com esses parcelamentos já com vantagens. Não fossem essas vantagens suficientes, é designado o relator um grande devedor, e esse grande devedor, o que acaba de apresentar no seu relatório que foi aprovado por unanimidade? Descontos de 99% dos juros, multas, encargos, etc. Ou seja, um grande devedor acabou de apresentar um relatório para anistiar as suas próprias dívidas em multas, juros, encargos. Ou seja, 99%? 99% ele acabou de se autoconceder, aprovado por unanimidade na comissão. E mais um detalhe, o parecer não estava nem publicado no site ainda aqui do Congresso. Votaram o parecer sem que, naquele momento, tivesse publicado o parecer que estava sendo votado. Então, essa situação é extremamente grave. Eu imagino que, num país sério, um parlamentar desse nem sequer participasse da votação. Aqui, ele participa e o governo anui que ele diga qual é o texto que será submetido à aprovação.